Bom dia! Hoje é sexta-feira, 21 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, eu recebo Wagner Pereira, consultor portuário. Wagner, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, bom dia, Mike, bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer poder estar aqui falando sobre temas tão importantes para a nossa joia, que é o nosso porto. A nossa joia. E também Mike Seeley, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Mike, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pela tua gentileza em interromper as tuas férias especificamente para estar aqui conosco nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar no programa. Eu fiz questão realmente de aceitar o seu convite novamente para participar, porque acho que é um programa muito importante de esclarecimento para a população, como sempre, entenderem muito bem o que são as atividades da joia, como o Wagner falou, do Porto de Santos. Nossa joia faz parte do nosso dia a dia e é importante para a nossa sobrevivência. Todo mundo precisa entender isso. Um mandado de segurança suspendeu a licitação aberta pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, para a contratação da dragagem de beços do Porto de Santos. A ação é movida pela empresa Boskalis do Brasil, que faz parte do consórcio vencedor da licitação, promovida pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, para o aprofundamento do Cais Santista. Além da Boskalis do Brasil, o consórcio conta ainda com a Van Oord Operações Terminais. As empresas cobraram 373 milhões e 900 mil reais, mas reduziram a proposta e receberão 369 milhões de reais pela obra. Na petição, a Boskalis alega que o objeto da licitação em andamento é igual ao do processo de 2015 vencido pelo consórcio. Isso faz com que os dois contratos sejam executados na mesma área, no mesmo período, o que geraria conflito de interesse, segundo uma portaria publicada pela extinta Secretaria dos Portos em 2014. Atualmente, a manutenção da profundidade dos beços é realizada pela Dratec Engenharia. Mais uma vez a gente fala de dragagem, né? Aliás, hoje a gente abre o programa falando de dragagem, dessa vez nos beços. Quais são os impactos dessa decisão da Justiça? O que isso pode acarretar? Num primeiro momento, o impacto operacional, né? Porque a partir do momento que você deixa de fazer o serviço básico para o nosso porto continuar operando, que é a dragagem, a gente está expondo o nosso porto às ações da natureza que são normais e fazem parte da característica do nosso porto, né, da nossa baía, né, de operação. Então eu entendo que essa decisão num curto prazo, eu acredito que em 30, até da ciência e ser comunicado e isso parar a operação, temos aí uns 30 dias até que isso se finalize. Certamente vai impactar na questão do tamanho do calado disponível hoje, né? Que já não é grande. Que já está insuficiente, né, Mike? Exatamente. Olha, eu acho que essa é uma questão que já vem se repetindo e não é muito bom realmente para as atividades portuárias. Nós temos que, quando fizermos as licitações e quando fizermos os contratos para realmente esse tipo de operação, elas devem ser muito bem estruturadas, elas devem ser muito bem estudadas, né? Nós temos técnicos altamente capacitados. Eu muitas vezes já falei isso aqui, não é novidade nenhuma. Dragagem do porto é fundamental. É a mesma coisa que você ter um banco de sangue e não ter sangue. Exatamente. Acabou. Não tem condição. Então nós temos que parar com essa questão. Toda vez é a mesma história. Isso aqui já deu o que tinha que dar. Todo ano, né? Todo ano. Sempre quando chega próximo da questão da renovação de contrato, a pergunta que eu me faço todos os anos é: será que não existe um setor capaz de analisar com seriedade, com critério, o contrato que precisa ser feito para que a gente não passe por esse tipo de problemática de suspensão de licitação? Porque faz, para quem está em casa entender, toda vez que uma licitação é suspensa, a gente volta o caminho todo para trás. Exatamente. Quando você vê essas duas empresas, principalmente a Boskalis, que eu conheço ela até bem por causa dos trabalhos que ela executa na Europa, etc., e a outra que trabalha com ela, que é a Van Oord, que também é conhecidíssima, também europeia e tal, eles têm grandes técnicos, eles são empresas globais, trabalham em todos os portos do mundo. Então, não tem como que eles não possam ser
copartícipes nessa questão técnica para que se tenha um desenvolvimento melhor do trabalho. Não tem que esperar a licitação terminar para depois recorrer novamente à justiça. Aliás, a gente está no segundo editamento do contrato, né? Esse segundo editamento foi por um prazo de 4 meses, vence em setembro, a gente está no fim de julho, vamos por aí 1 mês e 10 dias. Vocês acreditam que a gente tenha uma solução para o problema em 1 mês e 10 dias, sendo que desde março a gente não teve? O que vai acontecer é uma nova ação, provavelmente o governo vai entrar com uma liminar para ser feito vistas nesse processo, para que possa continuar a operação, né, e eles possam continuar trabalhando. Agora, como o Mike bem disse, nós temos técnicos capacitados para olhar essa questão e poder entender que a dragagem precisa ter uma empresa para ser feita. O que me assusta é que nós não... Tem um corpo jurídico lá, né, também. O que aconteceu? Por que o corpo jurídico não viu que o primeiro contrato, antes de soltar a licitação para o segundo, não estava conflitante, né? São áreas iguais. Talvez uma questão de salvaguarda. Não, e análise criteriosa, gente. Exatamente. É pegar um contrato e ver os termos do novo contrato. Será que ninguém leu o contrato? Certamente não aconteceu isso, é uma pena. E eu espero que desse problema fique uma lição, né? Agora, obviamente, dentro do prazo, até o porto ser acionado, até as empresas realmente pararem de fazer o serviço, o impacto imediato que nós vamos ter é na diminuição do nosso calado, que é a nossa maior preocupação. Nós temos visto durante os últimos meses os problemas com navios que operaram e tiveram que esperar a maré subir para poder sair do porto. Não, né? E mais, assim, a gente vê também que o Porto de Santos já recebeu navios maiores, super navios, e se não resolver esse problema de calado, ele vai perder carga. A média vem caindo, né? A média vem caindo. Eu diria para vocês, veja o Porto Paranaguá. O Porto Paranaguá bate o recorde, 25 milhões de toneladas manuseadas, 3,3% a mais nesse primeiro semestre. Nós estamos perdendo carga para outros portos. Eu já cansei de falar isso, eu tive com o ministro semana passada, não, desculpe, parece que foi ontem, né? Mas conversando sobre isso no seminário que nós tivemos no Fiesp, São Paulo, onde a gente explicava, não existe uma política realmente desenhada estrategicamente para as atividades portuárias no Brasil, para cada porto. Parece que a questão é feita assim... nas coxas, vamos dizer assim, né? Muito obrigado, eu não quis falar, eu pensei nisso, mas eu não quis falar, muito obrigado. Você pode falar essas coisas, eu como convidado não posso. Né? Porque mas olha, parece uma brincadeira, eles parece uma brincadeira, com o problema. Brincando com o problema, e conversando com eles, eles se interam. O grande questão é que eles sabem disso, eu não consigo entender, eles sabem, eu converso com eles, eles sabem dessa questão toda, mas a gente não vê realmente progresso, a gente não vê realmente a questão de análises críticas bem feitas, realmente trabalhos com pró-estratégicos do desenvolvimento dos portos brasileiros, né? A gente não sabe o que você quer fazer, hoje é alguma coisa, amanhã é outra, por exemplo, a Lei 9.048 já está com problemas aí, quer dizer, a gente vai ou não vai para frente. Os terminais hoje já estão investindo, eu falar um pouco sobre líquidos, me permite, não vou me estender muito, mas nós estamos investindo, já começa agora, 1º de agosto, um investimento praticamente de 60 milhões de reais, com contratação aqui, temos outros terminais também, na área de líquido, que estão ampliando, existe mais ou menos um investimento no Porto de Santos, na área de líquidos, em torno de 600 milhões mais ou menos, 600 milhões de reais. Quer dizer, a entidade privada está fazendo seu papel, mas o governo não faz o papel, o governo fica brincando de política, está brincando de interesse político, então isso não vai ajudar nada. E esses 600 milhões que hoje estão aqui, ninguém rasga dinheiro nesse país. Claro que não. Se a iniciativa privada perceber que isso aqui não é levado a sério, ele vai tirar daqui e vai colocar em outro lugar. Isso é certo, como o Mike falou, hoje... Nathalie, a logística, ela possibilita uma mobilidade muito grande da movimentação da carga. Antigamente não, você tinha somente o Porto de Santos como sendo o hub port, que ainda é por natureza, por característica, mas estrategicamente, independente da situação, tinha que as cargas chegarem por aqui para serem entregues no seu destino final, que era o cliente. Hoje em dia, se o armador olhar com a disponibilidade de serviço que tem em outros portos e perceber que ele vai ter um prejuízo na sua operação em detrimento de ter um navio parado numa janela a mais, deixar de receber carga... o custo aqui é muito alto, né? Muito alto. O que ele faz? Imediatamente ele movimenta esse navio para um porto próximo e uma nova logística é feita com um custo que ainda vai sair menor do que se ele ficasse aqui esperando. Então, quer dizer, a gente tem que acompanhar, e aí eu concordo plenamente com o Mike, falta
para o porto do Brasil, no Brasil como um todo, um plano estratégico, um plano de 5 anos, de 10 anos, enfim, que a gente possa realmente olhar e dar segurança jurídica para quem está investindo essa grana toda, que não vai investir se ele vê essa dificuldade toda em planejar, e dizer assim, olha, o cenário é esse, as regras do jogo são essas, você pode investir porque nós, governo, estamos fazendo a nossa parte. Né? Deixa eu complementar com a necessidade de metas e objetivos. Deve existir metas e objetivos. Vou fazer um exemplo. Eu novamente vou falar de Paranaguá. Né? O objetivo deles é demores zero. Estão procurando demores zero. Olha a competição entre Paranaguá e Santos. Demores zero, pessoal. Isso quer dizer, não tem demora. Navio entrou, operado, sai, vai embora. Aqui nós estamos hoje em dia falando de 2 a 3 dias e comemorando esse período. Comemorando esse período. E que já foi bem mais. Agora, nós temos que realmente mudar o conceito. Se nós não mudarmos o conceito, se nós não mudarmos a política administrativa, estratégica portuária, nós vamos continuar cada vez dando um passo para frente e 2 passos para trás. A nova lei dos portos que veio, que foi comemorada, que foi celebrada, já tem aí quase 2 meses, ela previa alguma autonomia na decisão dessa questão da dragagem, previa a instalação de um núcleo específico para o estudo desse problema, mas eu vejo que passou 60 dias e que continua sendo apenas uma nova lei no papel. Eu estou certa disso? Eu concordo, porque tivemos falando sobre isso aqui o ano passado, sobre a criação dos grupos, como nós estávamos evoluindo nessa questão, e quando o Mike fala que parece que nós damos um passo para frente e 2 para trás, é a sensação, depois de 2 meses que a gente volta para falar desse assunto, e a gente vê que, por exemplo, nós temos uma secretaria de Porto na cidade, nós temos um grupo de estudos para tratar desses assuntos, que tem uma interlocução para tentar levar o quão sério é o problema para Brasília, e nós esperávamos que realmente essa autonomia ela fosse dada para o Porto de Santos, e muito mais no sentido de buscar com que os usuários do porto pudessem tomar a decisão de fazer essas contratações, para evitar a judicialização, como está acontecendo agora. Quando nós falamos de qualquer contrato público, é muito comum a judicialização. Não é uma coisa... Porque tem muitos interesses. A licitação não sai e pronto, acabou. Tem muitos interesses, nós temos muitos especialistas do direito, eu não sou versado em direito, né? Mas a gente sabe o quão fácil é para eles acharem brechas nesses contratos, porque eles são complicados, eles envolvem entregas difíceis. Então, a impressão que eu tenho é que cada vez que o governo não busca deixar essa responsabilidade na mão de quem de direito, os usuários do condomínio portuário, o governo cria situações como essa. Ele mesmo cria essas situações. De novo, e ele mesmo tem prejuízo, porque a função do governo ela é justamente legislar e arrecadar e controlar. No momento em que o país vive uma crise, né, tentando sair de uma crise tão complicada... Queda de receita absurda. Né? A receita poderia começar a chegar pelos portos? Sem dúvida. E a gente não consegue avançar. Então, esse tipo de coisa a gente precisa realmente rever, e o governo, eu espero que esses grupos que estão formados e que estão buscando essa interlocução direto com Brasília possam reforçar que não dá mais para a gente ter esse modelo em que a primeira iniciativa pública decide o que vai fazer, depois repassa isso e a gente fica nesse vai e não vai, né? Direto conversando e falando sobre judicialização de contrato, gente, de uma coisa que tem que ser constante. E que a gente já sabia o fim do contrato, né? Todo mundo já sabia quando o contrato ia acabar. Um outro ponto fundamental, e me desculpe aí os meus amigos aí, deputados federais, de qual eu conheço há bons anos aí que nos representam, o lobby não é feito corretamente. Eles não estão ali empenhados também, porque você tem 3 segmentos que você tem que ver. Tem o segmento econômico, fundamental, você tem o segmento jurídico e você, obviamente, tem o segmento político. Então você tem que ter essa junção dessas 3 entidades dentro dessas comissões para que eles realmente representem, que eles entendam isso. Eles estão, é um momento do Brasil também, estão muito mais preocupados, obviamente, pela questão política que nós estamos passando no Brasil. Mas eles não podem esquecer do berço deles, de onde eles vêm. O Porto de Santos é tudo para a cidade. A cidade também é turística, a cidade também mas ele é tudo para a cidade. Exatamente, né? Mas então, a parte, eu faço um apelo aqui, aos senhores representantes nossos políticos aí, que nos
representem, que realmente se preocupem, não somente na questão de, vamos ver, não, que realmente tomem as rédeas, realmente... Saiam do falastrismo e partam para a ação. Exatamente, para a ação, porque se não tiver isso aí, volto a dizer, é um passo para frente, 2 passos para trás. E estamos perdendo cargas, né? O Porto está perdendo carga, está perdendo interesse, e se nós que estamos investindo capital grande agora, porque o governo precisava de estoques estratégicos, né, para as importações de diesel, etc., que a Petrobras não pode fazer, nós estamos aí cooperando com o governo. Agora, nós queremos ver a cooperação do governo. Agora, o governo tem que também dar a parte deles. Nós fomos lá, mostramos, né? Agora nós gostaríamos de ver... É uma via de mão dupla, né? Exatamente. É uma via de mão dupla. E nós temos fóruns para serem discutidos esses assuntos e serem tratados de uma forma mais séria e com uma força maior, né, em Brasília. Por exemplo, o Condesb, ele tem conseguido avançar em alguns assuntos, como principalmente transporte metropolitano, sim, por causa da União. Sim. Quando nós falamos aqui o Porto é importante para a cidade, gente, o Porto é importante para a região. Nós temos para o país, para a nossa economia, para o nosso PIB. E Santos é o maior porto da América Latina. Nós não podemos esquecer isso. Nós temos pessoas que trabalham aqui, que vêm de vários lugares do mundo e da região. Então, a partir do momento que a gente vê uma baixa de carga chegando no nosso porto, isso representa, por exemplo, que terminais vão perder a sua capacidade de receber containers, vão ter que rever os seus quadros funcionais. Então, tudo isso é uma cadeia que gera problemas. Então, eu concordo com o Mike, eu acho que falta também um pouco da nossa questão política. Nós temos deputados eleitos pela região que poderiam, por exemplo, estar falando a respeito disso. E eu não tenho dúvida que esses grupos que estão montados para falar sobre esse assunto precisam buscar essa interlocução com esses agentes políticos também. Antes do intervalo, eu vou pedir para a nossa produção posicionar para mim a nota sobre as sereias da Vila, porque a gente precisa homenagear essas meninas. Elas fizeram muito bonito ao longo do Campeonato Brasileiro todinho. São as campeãs, um título inédito para um time que chegou a ser extinto, né? Nós ficamos sem futebol feminino. Então, aqui... eu faço questão, né, a gente não tem o hábito de colocar outras notícias na nossa agenda do Porto, mas eu não poderia aqui deixar de dar os parabéns. Elas venceram o Corinthians ontem por 1-0 em Barueri, fizeram um jogaço, e aqui eu acho que elas deixam uma profunda reflexão para a gente. Muitas dessas meninas, elas não têm o futebol como meio de vida. Muitas delas têm um segundo emprego para que possa se manter. E nem por isso deixam de se dedicar, de se empenhar. Diferente dos milionários salários do nosso futebol masculino, que virou um grande negócio, elas são exemplo do futebol genuíno, onde se joga por amor à camisa e por amor ao clube. Elas nos remetem aos bons tempos, onde grandes jogadores, aliás, onde um dos maiores jogadores do mundo, que é daqui de Santos, o Pelé, foi revelado. Meus parabéns às sereias da Vila. Elas deram um show de competência e também de amor ao esporte. Que possam ser exemplos aí para os nossos meninos de vários clubes brasileiros. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial. E Brasil Porto Logística. Estamos de volta e nesta sexta-feira recebemos Wagner Pereira, consultor portuário, e Mike Sili, gerente-geral da Stolthaven Terminais. No primeiro bloco, nós falamos da suspensão da licitação para os berços e a gente segue, eu abro este bloco, seguindo com dragagem. Pelo menos 10 mil contêineres deixaram de ser carregados em navios que passaram pelo Porto de Santos desde a redução do calado operacional do Cais Santista. Este foi o último levantamento feito. Com isso, os prejuízos já superaram a marca de 73 milhões e 800 mil reais. Até o último dia 30 de junho, o calado operacional do Porto de Santos era de 13,2 metros. Mas, por causa do assoreamento no trecho 1 do canal de navegação, as autoridades portuárias e marítimas foram obrigadas a restringir a navegação para navios com até 12,3 metros de calado. Depois dos esforços de dragagem na região, que vai da Barra de Santos até o entreposto de pesca, houve uma pequena recuperação da profundidade, 30 centímetros. Desde então, navios de até 12,
1,6 metros de calado estão autorizados a trafegar pelo canal de navegação. A estimativa dos prejuízos causados pela medida é do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, o Sindamar, que leva em conta os contêineres que já estavam nos terminais e que deixaram de ser embarcados. Esse prejuízo pode ser ainda muito maior, porque existem exportadores que, por estratégia, inclusive, não expõem a situação, né? Sim, com certeza. Só para que o telespectador entenda, calado é aquela parte do navio que muitas vezes a gente vê que quando o navio chega vazio, né? Que está fora da água, de uma cor diferente da maioria do navio, né? Então, assim, nós estamos falando aí de uma perda de 20%, de 10 a 15%, desculpe, da capacidade de colocação de contêineres dentro do navio. Hoje, quando o exportador deixa de embarcar uma mercadoria, tem um problema muito sério, e o Mike pode falar depois sobre isso, que é a questão contratual. Claro. Ele deixa, além de tá perdendo aquele embarque, aquele custo operacional dele, está absorvendo aquele custo operacional. Que é alto, que pode chegar a dobrar, inclusive. Ele está deixando de cumprir seus contratos e até às vezes tomando penalidades. Então, assim, é uma situação muito grave, muito séria. Quando a gente fala de manter um porto operacional e de manter a sua dragagem para que o calado continue apto a receber navios de grande quantidade de contêineres, é porque existem uma série de relações comerciais, uma série de acordos comerciais, a visibilidade do país, da forma como a gente trata as coisas, tudo isso está envolvido. Não é simplesmente a gente está falando assim, ele é uma empresa A e B que estão judicializando a questão de dragagem no porto. Gente, é a exposição total da forma como a gente trabalha, da forma como as coisas acontecem no nosso país. Da fragilidade do Porto de Santos, né? Do maior porto da América Latina e de como a gente gere esse país. Exatamente. Né? Na área de líquidos a granéis, que é onde eu tenho maior experiência, o que acontece é o seguinte, o frete, ele é frete total, pelo espaço que você tem, né? E quando você não consegue colocar toda a carga a bordo, você paga o espaço que você contratou. Quer dizer, você está pagando muito mais pelo espaço que você tem, né? E que você não ocupa. Você não ocupa. Não somente isso, mas a preocupação grande que eu tenho é a questão realmente, nós estamos trafegando com navios que têm vários tipos de cargas, né? Inflamáveis, cargas que têm certa periculosidade, tóxicas, outras que não têm, por aí vai. Isso então, se um navio desses bater fundo, um navio desses tiver um problema sério, nós temos um problema que nós vamos conversar na frente também de outras coisas, que é a questão de contaminação de todo o sistema marinho, desastre ambiental. Então as autoridades me parecem que não estão levando a sério o que tem que ser levado a sério. Tá? Nós temos que novamente aqui rebater e dizer que as coisas têm que ser levadas profissionalmente, nós falamos aqui, sem meieios e sem a questões de interesses, politicagens e tal, e procurar o desenvolvimento. Nós estamos aqui batalhando. Esse programa é um programa que batalha realmente pelo Porto Santos. É um programa que eu faço questão de estar presente, não é porque você me come, mas ele batalha pelos interesses do Porto, batalha para informar a população do que realmente os problemas, os benefícios, né, e as oportunidades que existem. Então nós estamos aqui exatamente para isso. Talvez o setor portuário seja um dos poucos aqui na região que esteja gerando empregos, né, Mike? Muitos dos poucos agora nesse momento, exatamente. E o Brasil, o que está levando o Brasil para frente é realmente o agrobusiness. Se não tivéssemos o agrobusiness nesse momento, se nós não tivermos formas de escoamento realmente das nossas produções agrícolas, nós estaríamos realmente em profundos problemas. A gente espera que eles não esperem uma tragédia acontecer, né? Porque no Brasil é sempre a política do vamos resolver quando o problema acontece. Pois né? É tudo uma falta. A gente fala um pouco aqui das questões de planejamento, olhar as coisas a longo prazo. Isso envolve trabalhar características que, por natureza... Mudança cultural, né? Nós não temos, a gente não tem, assim... são pouquíssimas áreas que você consegue enxergar que estão estruturadas para ter um planejamento estratégico. Vou citar uma área aqui que, para mim, infelizmente, é uma referência, bancária. Nosso modelo bancário no Brasil ele é referência no mundo todo. Nós temos portos aqui com características diferentes, isso é uma particularidade interessantíssima do nosso país, mas infelizmente a gente não está sabendo como lidar
com isso de uma forma planejada, profissional, com um plano de longo prazo, muito por causa do momento político que nós vivemos. Né? Nós sabemos que nada está sendo, haja vista aí a reforma trabalhista, que a duras penas foi votada. Né? Então a gente está num momento tão ruim que as coisas elas não saem do lugar. Né? Talvez se a gente estivesse num outro momento político, assuntos como esse estariam sendo tratados na pauta como item 1 lá dos nossos senadores e dos nossos deputados. O que eu acho que deveria estar sendo, muito mais do que falar da crise política. Porque eu acho que enquanto a gente ficar falando da crise política, cada vez a gente tem um capítulo pior na crise. E o país está afundando, em vez de estar avançando e aproveitando o momento de planejamento, ele está afundando. Exato. Muitos países, em momentos de crise econômica, se reinventaram. E nós não estamos tendo essa capacidade porque as pessoas das quais nós escolhemos para nos representar lá nos estão poderes... preocupados com o seu próprio umbigo. Com o seu próprio... Então, assim, fica aí um pouco... Eu quero fazer das palavras do Mike as minhas com relação a que nós estamos deixando de fazer aquilo que é importante para o país em detrimento de olhar as questões políticas, né? E realmente fica um recado para você, porque quando o Porto deixa de ter a sua capacidade de operação nominal total... isso significa que empregos vão ser perdidos. Não há receita. Que o que está ruim vai ficar pior. Que vai ficar pior. A gente, por exemplo, Santos, basta ler as notícias que estão aí nos jornais, basta se informar um pouquinho. Santos, ao contrário do país, está fechando empregos, não está abrindo empregos. E o Porto de Santos é um espaço, como o Mike mesmo disse, eles estão investindo juntos, né, juntas as empresas, 600 milhões, isso vai gerar emprego. Então, assim, se a gente não olhar com a seriedade que o problema tem, a gente vai continuar enxugando o gelo. Sim. A questão também é que a grande luta que nós, empresários, temos de buscar aprovações, principalmente nas empresas globais, que é o meu caso na Stolthaven, de ir a nossas centrais e conseguir convencê-los de investir no Brasil. E você não pode imaginar o trabalho que eu tive e tenho para isso. Para manter, para trazer investimentos e capital para o Brasil. Agora, você Qual é a imagem do Brasil lá fora, Mike? Olha, a imagem lá fora do Brasil é um país que não pode ser levado a sério. Isso é muito triste, né? É triste isso daí, porque toda vez eles não conseguem entender como um país, o tamanho do Brasil, dimensões continentais, diversidade cultural maravilhosa, sistemas ecológicos, centros produtivos, conhecimento cultural, intelectual, mas não vai para frente, não vai para frente. Questão de cultura, questão de somente ver aquilo que lhe interessa, não no âmbito geral, o bem do país, o bem do Brasil, o bem da região. Não, é o bem do partido, é o bem do meu interesse, é o bem daqueles que me cercam. Tem que acabar isso aí, já deu o que tinha que dar, vamos mudar, vamos se reinventar, reengenharia total. Se o Brasil não aproveitar o momento que ele está vivendo agora para se reinventar, o país se perde. É por isso que eu acho que o grande legado que fica para a gente de tudo que está acontecendo, principalmente com o que a Lava Jato trouxe, né, é a mudança dessa nossa postura com relação ao jeitinho brasileiro. Sim. Gente, jeitinho brasileiro não é bonito. Não é bonito. Pode ser bonito você comentar isso que você levou vantagem em determinada coisa com um amigo aqui, um amigo ali, informalmente, mas isso não é bonito, isso não é correto. A corrupção não pode ser considerada como uma questão cultural do povo. Exatamente. E esse é o ponto que nós agora temos que acordar. Se nós estamos passando por um momento comercial, um momento dificílimo de arrecadação, um momento dificílimo politicamente, cada um de nós cidadãos que votamos, temos responsabilidade. E as eleições estão aí, né? Estão aí. 2018 é ano de eleição. Que o brasileiro não tenha memória curta e que faça do processo eleitoral do ano que vem um divisor de águas. Exatamente, porque a política, ela tem impacto direto em tudo que a gente fala aqui, setor portuário, nos outros dias do Bom Dia Baixada que vocês trazem outros segmentos para conversar. Tudo é interligado e tudo tem que andar e tudo tem que andar harmoniosamente, não tem jeito. Agora, a partir do momento que a gente entender e que principalmente aqui, eu acho que a tua colocação no primeiro bloco foi perfeita, Cili. Enquanto as pessoas que nos representam não mudarem a forma de agir e levar os assuntos que são importantes para a nossa região lá onde se decide, que é Brasília, nós vamos continuar dando um passo para frente e dois para trás. Até porque, infelizmente, se nós tivéssemos esse plano nacional, logístico, vamos falar assim,
sairia governo, entraria governo, nada mudaria, nós continuaríamos seguindo uma mesma cartilha. E é aí planejamento. E aí é onde a nossa imagem fica arranhada. Porque quando a gente faz um projeto e leva para alguém estrangeiro e fala assim, olha, nós temos aqui uma oportunidade ímpar para se ganhar dinheiro. Mas vai durar 4 anos, viu? O cara olha pra gente e fala, a primeira coisa que ele fala assim qual é o roadmap desse projeto, em quanto tempo eu retorno o meu investimento? Porque ele fala assim, olha, isso tá lindo, maravilhoso, mas isso em 4 anos não vai me trazer dinheiro. Né? E muitas vezes... A gente não tem uma linha política de continuidade, né? Continuidade. E muitas vezes é isso que impacta a gente crescer mais. Às vezes a gente se pergunta por que um país como o Mike disse, com um tamanho continental, com tantas possibilidades de espaço físico, de recursos naturais, riqueza, com tantas riquezas, ele não consegue, por exemplo, trazer empresas maiores para o Brasil. É simples, porque uma empresa séria, ela vai olhar para a gente e falar... Primeiro, quando o cara olha e abre a parte tributária, ele já tem um treco. Né? Depois ele vai para as questões jurídicas trabalhistas. Gente, veja bem, o Maxwell fala muito isso. Né? Maxwell Rodrigues, nosso companheiro aqui de assuntos do Porto. Gente, é um herói aquele empresário que hoje tem o seu negócio aberto e que tenta abrir um negócio no Brasil. Então tudo isso, e muitas das pessoas que falam aí que essa reforma trabalhista não foi boa, ela pode não ter sido boa 100%, assim como a portuária também não foi, mas é um avanço e necessário, e em outras áreas também nós precisamos rever isso. Né? Claro. A gente tem hoje 13,2 metros de calado e um sonho, porque para mim isso já passou a ser sonho, chegar aos 17 metros. Né? Eu acho que assim, a gente tem que sair do 13 para o 15, do 15 para o 17. Isso, correto. A gente tem condição disso acontecer com a dragagem na mão da iniciativa pública? Olha, acho isso muito difícil. Não impossível, mas vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo e a gente não tem esse tempo para esperar, tem, Mike? Tempo é dinheiro, hoje em dia, tempo é desenvolvimento econômico. E nós não temos esse tempo. As decisões têm que ser feitas a curto e máximo médio prazo. Né? Essa questão de dragagem, novamente seguindo, já se torna uma repetição do que nós estamos aqui falando, todo mundo conversando sobre isso. Eu não vejo outra alternativa a que isso não venha a ser colocado em mãos de uma iniciativa privada. Privatização. Com um acompanhamento do governo, sem dúvida. Ninguém está querendo tirar ele do processo. Exatamente. Só que a parte executiva, a parte de planificação operacional, ela tarda muito. O governo não tem, hoje em dia, a característica de fazer previsões. Agora precisa, tem que, vamos fazer. O termo que eu uso. Quando a desgraça acontece, quando a tragédia acontece. Eu uso o termo precisa, tem que, né? O precisa, tem que. Precisa, tem que, vamos fazer e faz meio assim, meia boca, tal, e se perde o dinheiro, se perde o tempo, depois tem que se fazer tudo novamente. Nós temos que dar um basta nisso, nós temos que levar isso realmente a uma comissão de empresas, operadoras portuárias, que tenham interesse, que tenham necessidade de fazer essa dragagem, podem fazer com grande capacitação, com essas empresas que aqui estão nessas licitações, que são grandes empresas mundiais, de quais eu as conheço também, né? E com um acompanhamento do governo. O governo tem que acompanhar, a administração pública é fundamental também, ninguém está querendo tirar a responsabilidade ou até a inerência que eles têm, né? Porque aí cai naquela questão da programação a longo prazo. Nós temos que ter um plano. Esse plano, então, é um plano do governo. O governo diz, olha, o meu plano é esse. Meu plano para 5, 10, 30 anos é esse. Sigam. E eles não têm esse plano. Eu gostaria, assim, de deixar um recado até para os nossos representantes políticos, né? Porque, olha só, seria tão fácil a gente mudar essa situação. Levem esse pleito direto para o gabinete do nosso presidente e peçam uma PEC, uma medida provisória, algo simples, e façam um teste. Gente, vocês são os nossos representantes, vocês têm um conhecimento cabedal para fazer isso. Eu tenho certeza que se os nossos representantes conseguissem levar esse pleito e falassem assim, vamos editar uma medida provisória, que seja por 1 ano, e deixe essa administração na mão e defina
as regras e passe o poder para os usuários do condomínio logístico. Vamos fazer uma experiência. Para ver se funciona. O que não dá é para a gente continuar vindo aqui de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Sabe, 1 ano. Eu sei lá, a gente está aqui já falando sobre isso há quase 1 ano. Vamos falar sério. E hoje a gente está numa situação bastante delicada. Eu acho que a gente está chegando num limite. Porque só diminuiu. Exato. A gente começou a falar da diminuição do calado de 14,5, isso há 1 ano atrás, e nós estamos falando agora de 12,5, 13, gente. Dá licença, eu vou usar um termo aqui de um radialista brasileiro. Me ajuda aí. É isso aí. E chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta sexta-feira, o nosso tema central é o Porto. Estamos com a nossa agenda portuária e recebemos o consultor portuário Wagner Pereira e Mike Seely, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Passou para o dia 7 de agosto a data para que a Codesp indique um local para a queima dos gases tóxicos armazenados em instalações do Valongo, em Santos. A nova data foi estabelecida depois de uma reunião. Os produtos tóxicos foram descobertos em um armazém por técnicos da área do meio ambiente da companhia há cerca de 2 anos. A estimativa é que os cilindros estejam no local há 20 anos. Mesmo aparentando bom estado, pelo tempo que permanecem esquecidos, eles perderam a garantia de controle de suas válvulas. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, 7 cilindros contêm gases explosivos e 108 gases inflamáveis. Entre as cargas está a fosfina, que é altamente tóxica e usada para erradicar pragas. Mike, a gente está com uma bomba relógio. Sem dúvida. Eu não diria realmente uma bomba relógio, mas muito preocupante. É uma questão que isso já devia ter sido olhado de uma forma... Há 2 anos lá, Mike. Muito mais, digamos assim, desculpe, muito mais com o olhar da questão da segurança, não somente dos equipamentos, mas da população que envolve isso. Eu não sou muito favorável à questão da queima. Eu acho que você pode muito bem concretar esses cilindros dentro de caixas de concreto e você pode enterrar e fazer uma cava especial e enterrar como se faz isso em outros países. Como foi, por exemplo, o exemplo de Goiânia com o Césio 137. Exatamente. Você vai levar para o mar, você vai, sem dúvida nenhuma, vai corroer, né? E você vai acabar contaminando o meio ambiente, contaminando tudo e por aí vai, né? E eu me preocupo muito no mundo que eu vou deixar para meus netos, né? Meus bisnetos e tal. Eu acho que não é por aí, nós temos que começar a pensar um pouco nisso. Qual é a marca que eu vou deixar para aqueles que vêm no futuro? Eu tenho que começar hoje em dia a mudar realmente a minha questão de conservacionismo. Eu tenho que ser um conservacionista e proteger o meio ambiente. Não pode só falar, fácil, vamos levar para o mar e despejar. Não. É muito mais fácil, para evitar também de você ter uma tragédia, que você pode... Como é que nós vamos queimar? Eles não conseguem até hoje uma decisão de como queimar. É muito difícil você queimar, principalmente porque... A gente está falando de gases tóxicos, né? E sob pressão. Exatamente. Tem certa pressão. Como é que nós vamos fazer e tal? Então, a melhor forma, na minha visão, é que isso seja colocado, dentro de uma cava de concreto, né, e se concrete e você vai lá, você marca, sabe onde é que está e faz um acompanhamento. Eu acho que isso seria a melhor solução que nós podemos encontrar para isso aí. Você concorda, Wagner? Concordo. Eu tenho a sorte de ter um pai químico, né? Então a gente conversou muito a respeito disso ontem e acabou até abrindo meus horizontes. Eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas que ele falou e hoje, como o Mike bem falou, tem 3 formas de você eliminar esse tipo de material. A primeira é por guarda, que seriam essas construções de bunker, no qual você coloca o produto e deixa ele lá até com que isso tenha um fundamento. Eu vou deixar isso lá guardado. Não, é porque se espera que saltos de conhecimento do produto aconteçam durante a vida dele e que você descubra uma forma de se destruir isso com menores impactos. Você tem a incineração por altas temperaturas e você tem também a descomposição química.
que seria uma opção, mas ela é extremamente cara e você precisa ter um centro específico para fazer isso. Nós não temos aqui no Brasil. Né? E pesquisando sobre esse tema, me chamou a atenção que países que tiveram essa dificuldade, obviamente foram países que estavam envolvidos em guerra, né? A gente tem exemplos da Síria e outros países que tiveram que lidar com essa questão química e que trataram dessa forma, né? Com bunkers para resolver o assunto. Eu vi pouquíssimos relatos de queima, porque o impacto ele é gigantesco. Você está queimando aquele produto, ele está indo para a atmosfera e está gerando um outro impacto ambiental direto. Né? Então, eu acho que nós estamos precisando criar empregos para a nossa população. Vamos fazer uma obra, vamos construir uma área para que a gente possa trabalhar com esses resíduos. A gente tem um exemplo do Japão que construiu uma área gigantesca, subterrânea. Goiânia teve que acabar com o Césio 137, que foi o maior acidente radioativo do país, e eles fizeram um bunker, e eles monitoram esse bunker há mais de 20 anos, há quase 30 anos, e deu certo. Sem dúvida. E eu sou totalmente a favor de que nós tenhamos que deixar um legado para as novas gerações. Não é porque eu estou aqui como passageiro, né, que eu vou destruir aquilo que eu tenho de recursos naturais. Acho que a saída para esse caso, a mais prudente seria realmente a construção de um bunker, né? E a longo prazo nós temos uma política que não está definida, nós não temos uma política nacional para tratamento de resíduos nessa profundidade. Resíduos perigosos. Para que a gente possa, de fato, ter o melhor trabalho para eliminar qualquer possibilidade de passivo no manuseio disso, né? E sem contar também que a gente precisa ter um controle melhor de quem importa esses produtos, quais são as finalidades, por que eles foram descobertos há 2 anos, mas eles estavam esquecidos há 20. Entendeu? 20 anos. Veja bem, nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu em 20 anos, nós já poderíamos ter resolvido o assunto, né? Claro. Então, assim, é uma questão da gente também ter em mente que é preciso um controle melhor, uma fiscalização melhor, e é aí onde eu acho, aí onde o nosso querido amigo Maxwell sempre está dizendo, né? É a responsabilidade do ente público. Ele tem que fiscalizar, ele tem que controlar e arrecadar, ponto. E aí nessa parte houve uma falha. Precisa ser apurado, precisa ter uma apuração de por que esse material, esse produto chegou, quem era o dono desse produto, por que esse produto não foi entregue. Enfim, há muitos corresponsáveis nessa cadeia. Então, ao Ministério Público, não sei, porque isso é uma questão de saúde pública, isso tem que ser tratado de uma forma ampla. A CODESP ontem, numa reunião com o Ministério Público, pediu mais prazo, 7 de agosto. Pois é, e eu acho isso está só se arrastando. Eu acho que em 7 de agosto não vai vir uma solução. E eu posso te falar, não adianta chutar a CODESP, porque a CODESP, nesse caso, é cachorro morto. Ela pegou a bomba na mão dela. Óbvio que ela tem culpa por causa da administração, da falta de fiscalização, porque são produtos que não podem ser manuseados por qualquer terminal. Se chegou num terminal que não tinha licitação, não tinha capacidade para operar aquilo, e aí, por conta disso, houve o problema de não poder ser entregue, vamos fazer o seguinte, coloca todo mundo numa mesa, o Ministério Público define a solução, o custo é esse, compartilha e faz, acabou. Executa. A gente tem, falando em Maxwell, a gente tem aí uma pergunta e um comentário, é isso, produção? Pode pôr na tela. Bom dia, Max. Hoje terá um evento na Sopesp com associações focando a dragagem. Será que esse problema terá uma solução? Olha, Max, a gente discutiu o primeiro bloco e o segundo bloco, aliás, quase o programa inteiro sobre isso. E, como bem disse o Mike, né? Me ajuda aí. Né? Me ajuda aí. Eu acredito que, assim, uma coisa boa é que cada vez que a sociedade se inquieta com relação a um assunto e discute esse assunto, a possibilidade a possibilidade dele evoluir é grande, né? A nossa esperança é que essa reunião da Sopesp, ela de alguma forma defina e crie interlocutores que possam se juntar aos grupos que já existem e levar esse pleito. Saiam ações práticas que devam ser adotadas de imediato. E olha, e no sentido, vou falar assim, no sentido do pessoal fazer carreata mesmo, ir lá para Brasília e botar o dedo no rosto de quem nos representa, porque principalmente os deputados da região, falar assim, cara, esquece esse seu problema político aí, essa sua briga, essa sua vontade de manter quem está no poder e vamos focar nos problemas que a gente precisa que sejam resolvidos, da cidade. Focado na questão da Sopesp, é a entidade que eu considero de maior importância para poder resolver essa questão. É aí onde é que se concentram todos os operadores portuários, todas as pessoas que têm o conhecimento, a necessidade e os impactos, que sentem o impacto realmente desse problema
Então eu espero que a reunião de hoje realmente seja uma reunião de sucesso e que possa realmente virar essa página, que nós já estamos aqui, como falando, há um ano falando sobre isso, e temos que buscar realmente soluções realmente que resolvam esse impasse. Não pode mais continuar da forma como está, e nós temos que tomar outro caminho aí. O governo tem que entender que o mundo é outro. O governo não tem que controlar tudo. Ele está querendo fazer reforma trabalhista, ele está querendo fazer reforma previdenciária, sob a justificativa de que o país precisa, e o país precisa mesmo, porque o mundo evoluiu, ele não consegue enxergar que ele precisa fazer a lição de casa. Mas o mais interessante é que nós temos um modelo de governo, que é o presidencialista, em que o presidente não tem poderes totais para fazer alteração, mas ele tem poderes para fazer esse tipo de destravar esse tipo de problema. Né? Ele pode muito bem gerar uma medida provisória que é válida por um ano e depois ela cai ou ela é votada, enfim. Pelo menos para que vamos fazer a experiência. Mas vamos fazer a experiência. E é aí onde eu digo que as pessoas que nos representam têm que ter esse jogo de cintura para buscar esse tipo de ação. O lobby correto, né? O lobby correto. É fundamental essa questão. Se o governo permitir que as entidades privadas trabalhem, né, o trabalho vai ser bem feito. O trabalho vai ser bem feito e vai ser feito adequadamente como tem que ser feito, né? Isso. Novamente, eu venho a dizer que é fundamental o acompanhamento do governo nas planificações de médio e longo prazo. Curto prazo é já o hoje, feito agora, tem que se resolver já agora, né? Então é fundamental isso. É um pedido que eu faço ao governo. Deixa a gente trabalhar. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar junto, mas deixa a gente trabalhar, porque nós vamos resolver esse problema. Conjuntamente iremos para frente. Muito obrigado. O Mike foi cirúrgico aqui no horário. Eu tenho o desejo de um dia aqui nessa bancada anunciar e tê-los aqui novamente, mas anunciando que o serviço de dragagem no Porto de Santos foi privatizado, será privatizado, porque eu também acredito que essa é a única saída para que a gente pare de enxugar gelo. Mike, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade em nos atender em plenas férias. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O programa hoje foi muito interessante e focado principalmente em cima de um problema que deve ser focado agora com muita intensidade, com muita competência e com muita responsabilidade. Nós temos que resolver esse problema da dragagem. É fundamental para a sobrevivência do Porto de Santos. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço pela aula, mais uma vez. Wagner, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, pelas informações, pela aula. Eu aqui nessa bancada sou sempre a quem mais aprende. É muito bom estar aqui, Nathalie. Eu gostaria de agradecer realmente a iniciativa da TV Santa Cecília de ter um espaço específico para falar de Porto. É algo que engrandece muito o debate, faz com que a gente possa evoluir e realmente trazer para cá, para conhecimento das pessoas que estão em casa, as aflições que nós passamos, nós que trabalhamos na área portuária no dia a dia, né? De ver que nós temos uma capacidade enorme de poder evoluir, de poder fazer melhor. O nosso porto tem pessoas de muito valor, pessoas que trabalham muito sério, e que estão sendo afetadas por esse momento de falta de zelo com aquilo que é uma joia, que é o nosso porto, né? Então fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade da emissora de ter o espaço para que pessoas possam vir falar sobre isso, e com a esperança também de que a gente volte aqui com soluções, né? Eu não me importo de vir aqui falar de dragagem 10, 20, 30 vezes. Desde que a gente comece a avançar, Desde que a gente comece a avançar, porque a sensação é de que a coisa não anda. Então a expectativa é que, por favor, vocês que nos representam, deputados, Caio, Beto Mansur, nos ajude aí, como o Mike disse, nos ajude, tente uma interlocução com o nosso presidente para tentar uma medida provisória, alguma coisa nesse sentido. Acho que está na hora de confiar mais e dar a César o que é de César. A iniciativa privada precisa caminhar. Não quero deixar de também pedir ajuda do caro João Paulo Papa, que eu acho também um fundamental aqui para a nossa região. Fundamental para a nossa região também. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Na segunda-feira, eu vou receber o vice-governador Márcio França. Vamos tratar de todos os assuntos, um deles, o Porto de Santos, que são de interesse da nossa região aqui na Baixada Santista. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.